Olá pessoal, sou o Mohamed, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui na Luz Warrior, espaço do professor Cabralha, um dos professores também da equipa BPT, e é um espaço onde eu dou aula terças e quintas, às 20 horas da noite, a iniciantes. E hoje a conversa é sobre o jiu-jitsu como um todo, né? Os seus valores e tudo mais. E antes de te apresentares, obrigado aqui pela oportunidade. Um prazer. Quais são os valores do jiu-jitsu? Eu sei que é uma pergunta que todos, quem pratica, tem mais ou menos a ideia do que é, mas eu queria ouvir de ti. Quais são os valores do jiu-jitsu? O jiu-jitsu como uma arte marcial, ela tem muito a acrescentar dentro do nosso dia a dia, Sim, até pela forma como se desenvolve o jiu-jitsu. E o jiu-jitsu ensina um grande valor pra gente também, que é uma das poucas artes marciais que você tem muita dificuldade em praticar ela sozinho. Então exatamente. você precisa sempre de um colega, é aquele tipo de modalidade onde que você tem que realmente dar valor ao seu colega de treino, Uhum, porque você necessita dele para poder desenvolver seu jiu-jitsu e evoluir seu jiu-jitsu. exatamente. Ou seja, cria o companheirismo, a camaradagem. Sim, correto. É. E dentro disso, dos valores, o jiu-jitsu é uma modalidade que, por mais que você seja um graduado, um faixa preta, ela Uhum, vai te ensinar valores sim, que para a vida, que é muito importante, tem dias que você não vai estar bem, que você vai levar a massa de faixa azul, mesmo que seja de faixa branca, e você tem exatamente. que entender que isso é um momento. Isso Sim, não, às vezes não é necessariamente estar voltado para si, e sim com o momento. exatamente, sim. É verdade. E isso a gente pode até levar na nossa vida pessoal, no dia a dia lá fora. Por exemplo, às vezes a gente está num dia mau, as coisas estão a correr mal, e a gente fica naquela mentalidade de que aquilo vai durar para sempre, né? E nada dura para sempre. Sim, é Coisas boas, verdade. coisas más. E essa ideia aqui de dentro do tatame saber que, olha, hoje eu tive muito cansado, mas ok, eu vou na mesma, mesmo que eu chegue lá e sou amassado e tudo mais, mas é só um dia de treino que se calhar não vai ser tão produtivo, mas num outro dia eu chego lá, pode ser que eu consiga fazer um pouco melhor. Mas dentro disso também convém não se enganar, porque Uhum. dentro das modalidades, o jiu-jitsu é aquela que reflete mais Uhum. o seu nível de treino, porque se você treina É bem, verdade, você é um bom jiu-jiteiro. Se exatamente. você treina mal, vai refletir dentro do jiu-jitsu, porque às vezes a pessoa, por ser graduado, É, ela acha que ela não tem necessidade de treinar tanto. E depois exatamente. você tem lá um faixa branca, um faixa azul. Eu senti muito isso quando eu comecei a treinar, Uhum. porque eu fui um faixa branca que treinava muito, e hoje eu até consigo comparar, não com a experiência, que a experiência, claro, hoje é muito maior do que quando eu tinha, né, Sim, quando eu era claro. faixa azul, mas o meu nível atlético não tem nada a ver quando eu conseguia treinar mais, né? Conseguia fazer 3 treinos por dia, por exemplo, é Sim. diferente de fazer 3 treinos por semana. É verdade, sim. Jiu-jitsu é isso. Quem treina é visível o resultado. Se ficares uma semana sem treinar jiu-jitsu, tu sentes ali que os outros que continuaram estão um bocadinho acima. Sentes logo na hora. Não tem como não sentir. E muito engraçado dentro do que é o jiu-jitsu é a forma como a competição ela tá montada, né? Exatamente. Porque, claro que ao decorrer do tempo, as nossas habilidades ou nossa condição a nível físico diminui. E o Exatamente. jiu-jitsu é uma modalidade que consegue deixar a gente como competidor durante mais tempo, Durante mais tempo, é pelo verdade. fato de a gente ter as categorias de idade, né? Isso é uma Sim. coisa muito engraçada dentro do jiu-jitsu. O jiu-jitsu é muito democrático, sim, e tem muito da equidade em si. Por exemplo, tu a partir de 30, tu já não lutas com pessoas de 29 para baixo, que é uma categoria chamada de adultos, né? Que é o pessoal que ainda não tem 30 anos, tem muito mais energia, mais força, mais vontade até. Então é nesse E até sentido, tempo, né? E é até até tempo. tempo. E nesse sentido, sim, o jiu-jitsu preza muito pelo indivíduo, sim, isso é verdade. A próxima pergunta é, eu queria que falasse um pouco de ti, né? Como treinador, como empresário e, e aqui do espaço, quais são as modalidades, atletas que existem aqui, onde competem, o que é que competem. É assim, ao meu respeito, como pode ver, né? Eu sou brasileiro, sou Sim. imigrante. Uhum. E para todo imigrante tudo acaba por ser um pouco mais difícil do que para Do um que o cidadão normal, de cá, sim, né? sim.
não quero tirar a dificuldade da pessoa comum tentar Mas crescer, normal, porque sim. tem dificuldade sim também. Só que para o imigrante é sempre maior. Mas estás a começar do zero. Do zero não, digamos assim, do -1, né? Porque apesar de não ter nada, você começa vindo de fora, Sim, né? é verdade. Só que isso também é um gás a mais, né? Que Sim, você, sim. ao saber disso, você acaba dando aquele valor a mais, e toda vitória ela tem um sabor mais... Tem um sabor mais intenso. Mais saboroso, né? E eu comecei a praticar jiu-jitsu aqui em Portugal, com o professor Arnaldo. Olha, eu não sabia, eu achei que tinhas já como vieste do Brasil. Não, eu sempre... O primeiro lugar que eu treinei foi mesmo na BPT. O primeiro contato que eu tive com o jiu-jitsu foi com a BPT. Interessante. Desenvolvi treinando com o Arnaldo. Dentro do jiu-jitsu eu pratiquei outras modalidades, como boxe, kickbox, porque eu sempre fui uma pessoa que... eu sempre fui amante do MMA. Sim. E para praticar MMA, o jiu-jitsu é essencial. Não é o jiu-jitsu hoje dentro do MMA não é um trunfo, é tipo uma obrigação. Não dá para fazer MMA sem fazer jiu-jitsu, né? Antigamente o jiu-jitsu foi um trunfo, hoje não. O jiu-jitsu é uma coisa que é essencial. É verdade. E só para o pessoal ter noção, o MMA é o que é hoje por causa do jiu-jitsu. Ou seja, o MMA foi criado para provar que o jiu-jitsu é melhor que todas as outras artes marciais. Porque quem fundou o MMA, o UFC que conhecemos hoje, é o Rorion Gracie, que é um dos filhos do Hélio Gracie, que é o senhor que modificou o jiu-jitsu, por assim dizer. Então, não tem como tu fazeres MMA sem saber jiu-jitsu. Não tem mesmo. Não tem. E ao decorrer do tempo, eu senti uma necessidade, até depois com a graduação, com o nosso dia a dia, a gente tem uma necessidade de ter que trabalhar, né, de ter que evoluir a nível financeiro. E me foi feita uma proposta para assumir aqui o ginásio do clube. Eu me senti lisonjeado com a proposta, e foi um risco muito grande, porque eu peguei um espaço muito grande não dando aula em outro lugar. Então, ainda não tinhas alunos? Não. Tu começaste isso tudo do zero, né? Sim. Então, no início, os primeiros 2 anos foi loucura. O que eu mais ouvi foi pessoas a dizer que eu não deveria começar assim, que eu deveria começar num lugar menor. Lugar pequeno, né? Foi o que eu mais ouvi, né? Que era uma loucura o que eu estava fazendo. Só que assim, só tem direito a grandes coisas quem passa por... toma riscos grandes, né? Grandes riscos, isso, verdade. Então, eu assumi esse risco. Hoje, eu diria que eu estou numa evolução, porque hoje eu tenho uma academia montada e agora o trabalho está sendo mais voltado ao crescimento dos alunos, né? E juntamente eu fiz a proposta para te trazer para cá, porque a ideia do espaço é trabalhar com os melhores professores, né? E eu gosto da sua forma de forma de estar, você como pessoa, você como atleta, e vi que você se encaixava no perfil da pessoa que eu precisava para ter aqui como professor, para ajudar a evoluir o jiu-jitsu dentro da academia. Obrigado. Isso vale muito, pessoal. Isso vindo de uma faixa preta, para mim vale muito. Porque o jiu-jitsu, eu hoje penso no jiu-jitsu dessa forma. Por exemplo, a minha graduação em si, ela não me coloca acima de ninguém. Só que ela me dá a obrigação de eu melhorar como pessoas, porque assim quem vem de baixo consegue ter mais ou menos a ideia de como caminhar, como fazer as coisas. E quando eu olho para o Cabral, eu olho para o Suley, que também é o meu professor, eu consigo saber que direções tomar, ainda que serão minhas direções, né, as minhas caminhadas, mas eu tenho boas referências, e então ouvir isso para mim é muito interessante. E aqui, pessoal, o Cabral disse clube, né? Aqui é um estádio de futebol aqui ao lado, né? É uma equipa... Não, na verdade estamos dentro do estádio, né? Isso aqui, as instalações estão dentro do Está dentro do estádio, sim. É o Atlético Clube de Portugal. Atlético Clube de Portugal, sim. Os atletas do clube também podem vir aqui ginásio, treinar, sim, né? Sim. Até tem alguns que fazem aqui modalidade aqui com a gente.
de algumas aulas. Queres falar um pouco mais disso aqui, do espaço em si? Quais são as experiências, por exemplo, de pessoas virem aqui e terem assim, transformações? No primeiro momento, a ideia de montar a academia foi criar uma estrutura diferente para o pessoal poder praticar MMA. Onde o aluno conseguisse ir num lugar e nesse lugar ele ter tudo para poder fazer a prática. E dentro disso, os principais valores que eu prego aqui dentro da academia são a níveis pessoais, não só o desenvolvimento como atleta, mas sim o desenvolvimento como pessoa. Porque a gente não pode esquecer que a gente está ensinando pessoas a não só a se defender, mas a ter ferramentas para conseguir fazer mal a uma outra pessoa, né? Digamos assim. São ferramentas que, com um bom direcionamento, vai tornar a pessoa uma pessoa melhor. Mas ao mesmo funciona para o outro lado. Com mau direcionamento, você vai tornar pessoas ruins também. Mal intencionadas, assim. Então, a ideia de montar esse projeto foi muito voltada a isso, porque eu acho que hoje dentro da arte marcial está se perdendo um bocado disso. É verdade. Eu foco muito na parte atlética, que os alunos têm que serem competidores, e esquece um bocado da parte pessoal, que eu acho que é o mais importante. O engraçado aqui não é eu pegar uma pessoa que tem um potencial atlético e fazer dele um campeão mundial. Porque isso é difícil, mas não é tão difícil quando você pegar uma pessoa que sofre bullying, uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa, e você fazer essa pessoa se tornar uma pessoa com autoestima elevada, uma boa autoestima, uma boa pessoa, uma pessoa feliz, uma pessoa segura de si. Isso é o verdadeiro valor que acho que a arte marcial tem para dar pra gente, né? Isso é verdade. E tu falando agora, vem-me à cabeça os atletas aqui que competem em MMA. Por exemplo, pessoal, o MMA é um desporto muito mais, como é que eu vou dizer? É muito mais fácil os atletas serem hostis do que no jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu tem essa questão do kimono, do respeito, da reverência e tudo. Mas no MMA o pessoal troca porrada, soco na cara, pontapé, então a animosidade é muito maior. Mas aqui, pessoal, tem 3 atletas, o Lucas, o Oza e o Leonardo, aqui atletas do professor Cabralha, mas eles são, assim, pessoas exemplares. O Oza é um faixa preta exemplar. Aliás, o Oza faz muito a minha aula aqui, a aula de iniciantes, o que já mostra que ele é uma pessoa de muita mente aberta, uma pessoa respeitosa, e ele me passou uma confiança enorme aqui, me fez sentir à vontade, porque a presença dele não me ameaçou, né? Mas a presença dele me fez sentir que o meu trabalho é valorizado, e ele de certa forma é um apoio para mim aqui nas aulas. Então, quando o professor Cabralha fala mais da parte aqui de que a competição não é a parte mais importante, e realmente não é, né? Porque, em primeiro lugar, vêm as pessoas, e temos aqui esses exemplos. E não só eles, né? Mas eu digo eles porque tem essa diferença entre o jiu-jitsu e MMA, e eles são, assim, atletas exemplares, muito respeitadores. Outra pergunta que eu queria te fazer em relação a pessoas, competição, jiu-jitsu, o que é que tu achas que um pai procura quando coloca um filho numa academia das artes marciais? E eu faço essa pergunta porque tu és um pai, então és uma pessoa certa para responder a esta pergunta. Porque, por exemplo, tu podes levar o teu filho numa academia por várias razões, bullying ou simplesmente porque também tem isso. Tem pais que tiveram o sonho de ser competidores em alguma arte marcial, só que nunca conseguiram ir muito longe ou não conseguiram realizar esse sonho. Então tem um filho ou uma filha e coloca muita pressão e já mete o miúdo ou a miúda, né, nessa arte marcial, e vai pondo ali pressão. Não sei o que tu pensas disso. Tu, como um pai, se levasses a tua filha ou o teu filho numa academia, o que é que tu irias dar mais valor? Essa pergunta é bem pertinente, porque aqui em Portugal uma coisa que eu identifiquei é que os pais não têm muita atenção ao procurar uma academia de que seja para colocar seu filho para treinar. Porque acho que o mínimo é você tentar
procurar saber o histórico do professor, Exatamente. tentar saber um pouco daquele ambiente onde você vai colocar seu filho. E às vezes a pessoa se foca muito a nível de valores, de mensalidade ou de comodidade, e isso é uma coisa que eu acho que deveria ter uma atenção maior por parte dos pais. Exatamente. Porque, como eu tinha dito antes, você levar uma pessoa para uma academia e ela desenvolver o jiu-jitsu e começar a evoluir, não é o mais difícil, porque temos muitos professores de qualidade a nível técnico aqui em Portugal. O jiu-jitsu em Portugal já evoluiu muito. Evoluiu bastante. Então, o fato de você ver o seu filho desenvolver um bom jiu-jitsu não é a parte mais difícil. O problema é você ver o seu filho evoluir a nível pessoal, se tornar uma pessoa mais educada, ter comportamento social mais adequado. Exatamente. Eu acho que isso os pais deveriam ter uma atenção maior. Eu, como pai, é uma coisa que eu prezo muito, é saber quem é a pessoa que vai estar cuidando do meu filho, né? Quem é que vai estar ensinando meu filho, porque o professor de jiu-jitsu, ele ensina mais do que o jiu-jitsu. Exatamente. Porque a gente ensina com o nosso comportamento, a nossa forma de falar, tudo isso, o colega que tá do lado, a forma como... Às vezes a gente não precisa se dirigir ao aluno, diretamente àquele aluno, para o aluno entender a mensagem. Às vezes eu falo com você e o outro consegue compreender que aqui é assim. Exatamente, sim. Então isso é uma coisa muito importante que eu acho que é bom deixar frisado. Os pais têm que tomar mais atenção a procurar a academia onde eles vão colocar os seus filhos. Exatamente, isso é muita verdade, pessoal. Eu, quando cheguei aqui, o professor Cabral me disse, porque às vezes acho que não há essa conversa, né? No jiu-jitsu, eu senti que aqui a oportunidade que me foi dada é para desenvolver um trabalho profissional, ainda que é a minha primeira vez, mas essa foi a sensação que eu senti, de que eu vou ter que caminhar num sentido mais profissional. Não é só chegar, dar aula, ir e vir, e teria que ser mais profissional, não é? E ele me explicou o que ele queria, né? As regras, a forma como ele aqui gera as coisas, e isso deu-me uma base para pegar e juntar ao trabalho que eu vim fazer. É muito importante quem dá aula de jiu-jitsu se policiar sempre, porque assim como o professor Cabral estava a dizer, às vezes o que é passado para mim, não é? A maneira como eu encaro isso é muito importante, porque os alunos ouvem, observam e tudo mais. Isso é como relação entre pai e filho, né? Se eu for pai de uma criança e eu digo, não fuma, não podes fumar, não podes beber, isso faz mal, e eu fumo e eu bebo, o que é que eu estou a dizer para aquela criança? Que a minha palavra não tem muito valor, sabe? E ela vai acabar por fazer. Se eu sou, por exemplo, aqui o professor, eu não presto atenção no meu kimono, na minha postura, eu vou rolar com o mais graduado ou menos graduado, só amassado, e eu dou desculpa, em vez de encarar aquilo como parte do jiu-jitsu. Porque tu podes ajudar os teus alunos, né, a desenvolver essa mentalidade de que o jiu-jitsu não é só sobre ganhar e perder, tem muito mais outras coisas, não é? Não dar muita desculpa, ter uma postura, tentar ser ali o mais natural possível, porque tu vais ser observado, e o que tu fizeres, bom ou mau, infelizmente, há sempre alguém que pode absorver. E você tocou num assunto que é engraçado, né? Que é nessa questão do mais graduado, às vezes ele tá numa posição de risco, onde ele vai ser raspado, vai ser finalizado, e ele tem sempre uma técnica diferente para ensinar, né? Isso é uma coisa bem engraçada dentro do jiu-jitsu. É verdade, Não façam isso, pessoal. Se tu és um professor, presta atenção. Tu não podes dizer ao teu aluno, tu tens de ser corajoso, tu não dê desculpas, mas vais rolar com o menos graduado e está-te a dar aquele amasso, ou estás atrasado na luta e tu paras para ensinar. Tu podes achar que passa despercebido, mas tu estás sempre a ser observado. E tem sempre alguém a olhar. Tem sempre alguém a olhar. Verdade. Tanto a mensagem aqui para a pessoa que estava a fazer a posição, como para quem estava a observar. Exatamente. Às vezes, não é às vezes, as nossas ações, as nossas atitudes
ensinam mais ou falam mais alto do que aquilo que nós dizemos por palavras, pessoal. Outra pergunta também é, por exemplo, a necessidade de uma criança e de um adulto, as necessidades são diferentes, né? Quando um adulto procura uma academia das artes marciais, por exemplo, aqui, os adultos que vêm aqui, quais são assim as necessidades mais comuns entre eles? Normalmente, as pessoas, quando elas procuram uma modalidade, a que seja futebol, basquetebol, né, a modalidade que seja, o jiu-jitsu, normalmente ela quer fazer parte de um grupo, né, quer se sentir integrada a algo. É verdade. E dentro disso, a gente apresenta a nossa arte e a pessoa, ao ver a eficácia, ao ver a forma como aquilo funciona, porque para um olhar de um leigo, de uma pessoa que não entende o jiu-jitsu, não consegue perceber que anda ali, que há ali mais técnica envolvida do que necessariamente duas pessoas fazendo força. Exatamente. Então, ao começar a desenvolver essa parte, a pessoa entende que aquilo ali tem muita... É um jogo muito inteligente. É chamado xadrez humano, né? A competição é uma forma de marketing, né? De apresentar o jiu-jitsu para as pessoas. Mas, no entanto, nem todo mundo que vem para o jiu-jitsu quer competir. Tu achas que há um trabalho nas academias para receber esse pessoal, as pessoas que querem praticar jiu-jitsu, mas não querem ser competidores? Achas que existe um trabalho para isso? Eu acho que é assim, nem todas as equipes elas estão preparadas para isso. A gente tem exemplos aí de academias que têm um trabalho diferenciado, né? Com respeito a jiu-jitsu para todos, né? Que seria isso, para qualquer praticante. Para qualquer praticante, sim. Acredito eu que a maioria das equipes, elas se perdem um bocado nesse aspecto, focam muito a nível de competição. Exatamente. E esquecem que a maioria das pessoas não vão ser um praticante de jiu-jitsu. Acho muito importante a pessoa que pratica jiu-jitsu, que ela tenha a experiência da competição. Eu, por exemplo, aqui dentro da academia, tem alguns pontos que eu coloquei como regras para os meus alunos para eles poderem assumir a próxima faixa. Exatamente. E a competição é uma delas. Não pelo fato deles serem competidores e evoluir como competidor, ser um campeão mundial. A ideia não é essa. A ideia é fazer com que o aluno consiga ter a experiência da competição, porque o jiu-jitsu é um desporto competitivo, né? Sem a competição, o jiu-jitsu ele deixa de ser o jiu-jitsu que a gente conhece. É verdade. E por isso a necessidade de ir às competições. Mas daí a você colocar como principal fator da sua equipe ou da sua academia ser as competições, eu acho que aí você começa a se perder um pouco no que seria o principal que o jiu-jitsu tem a oferecer, né? Que foi aquilo que a gente falou inicialmente, né? Sim. Que o jiu-jitsu ele tá aí porque é para poder a gente evoluir as pessoas a nível pessoal, né? Porque a prática do jiu-jitsu ela vai se limitar aqui, né? É verdade, sim. A competição é a parte muito pequena assim do jiu-jitsu, tem muito mais para oferecer. Mas baseado nisso, os valores que existem no jiu-jitsu, onde é que tu achas que deveriam ser mais manifestados? Ou por que às vezes vemos atletas, né, que vão para o campeonato, por exemplo, e tu ficas a pensar, será que essa pessoa, os valores que ela recebeu do jiu-jitsu, ela só pratica à frente do professor dele, dentro da academia onde treina? Porque às vezes tu vês atitudes de certos atletas no campeonato, tu ficas na dúvida se essa pessoa só treina, só absorveu os movimentos técnicos do jiu-jitsu e ficou por ali, ou se ela escolhe o local para praticar os valores do jiu-jitsu. Eu acho que, infelizmente, cada vez mais a gente está perdendo um bocado esse... O jiu-jitsu ele se adaptou de tal forma dentro da sociedade que a gente está perdendo valores, né? Porque, na verdade, o que você tem que fazer você traz quem é de fora para pertencer ao jiu-jitsu. E hoje, o jiu-jitsu está se moldando de forma como se o jiu-jitsu está se moldando às pessoas, tá tendo aqui uma inversão de valores, entendeu? Os professores eles não estão chegando a um equilíbrio correto entre
trazer uma pessoa de fora para dentro do jiu-jitsu, mas manter a essência do jiu-jitsu, né? Eu acho que aos poucos está se perdendo muito isso. Às vezes você dá muito foco a um competidor, ao resultado dele como atleta, e daqui a pouco esse aluno chega faixa branca, vira faixa azul, vira faixa roxa, marrom, preta, mas ele é o mesmo ou pior do que quando ele começou a treinar, entendeu? Ele só desenvolveu a nível competitivo, né? Eu acho que os professores deveriam ter atenção mais a isso. Sim, isso é verdade, pessoal. Infelizmente, às vezes no campeonato, eu já vi coisas no campeonato que tipo, me fez pensar muito, sabe? De tu veres pessoal, por exemplo, nos absolutos, pessoal mais pesado, vai lutar com o pessoal mais leve, tirar o pessoal do chão, por exemplo, e voltar a arremessá-lo contra o chão. Para mim isso não faz muito sentido, porque se o objetivo, quando a luta começa, é um puxar para a guarda ou alguém ser derrubado, se a pessoa já está no chão, eu não vou tirá-la do chão para depois atirá-lo como se fosse um saco de batatas. São coisas assim que depois começamos a perguntar, porque eu acho que, para mim, a honra é tão importante quanto a capacidade técnica, né? Eu fazer isso a quem é mais leve do que eu não me dá assim tanto gosto. E tem várias outras situações, mas é como estás a dizer, depende muito dos professores também. Os professores têm que fazer esse trabalho interno, sim. Por exemplo, eu como competidor, agora vou estar aqui expondo uma coisa que era minha, né? Uhum. Eu nunca fui um atleta que ganhei com grande diferença de pontuação. Por quê? Quando eu identifico que o meu adversário ele tem um nível muito mais baixo que o meu, eu não vou ganhar nada fazendo 20 ou 30 pontos nesse atleta. Exatamente. Eu acho isso muito feio, isso é desnecessário. Porque quando você faz isso, para muita gente, vai estar passando que você é um atleta muito bom, que fez muitos pontos em cima daquela outra pessoa. Mas aí calha de você ir quando o outro competidor, você perde a luta. Então isso só vai mostrar que você fez aquilo por ego, você se aproveitou de uma situação, né, de um atleta, né? que talvez não tinha o mesmo nível técnico que você. Verdade. Acabou de subir de faixa, tá lesionado, mas porque acontece muito isso, né, dentro do jiu-jitsu. Acontece muito. O jiu-jitsu o jiu-jiteiro é um guerreiro, ele às vezes tá ali com uma lesão, tá com problemas familiares, mas vai na mesma. Doente. A gente tem um exemplo do Lagarto, né, que ele estava a passar por um tratamento de cancro e sim, mesmo assim ele estava ativo dentro das competições. E muita gente não entendia por que ele tinha grandes resultados em determinada competição e outras o resultado dele não era tão bom, porque isso muito voltado a isso, porque o atleta ele está ali para se testar, para se provar, e às vezes o outro não consegue entender isso. Exatamente, e eleva o ego e acho que faz e acaba criando um efeito que acho que não é tão legal, né? Não é. E é como estamos a dizer, pessoal, tudo vai voltar ao professor em si, porque jiu-jitsu, bem ou mal, é um desporto em que profissionais competem com amadores, porque tem pessoas que fazem 2 treinos num dia e tem pessoas que treinam 2 vezes na semana. Só que por eu treinar 2 vezes na semana quer dizer que eu não tenho o direito de competir? Não. E nós não estamos aqui a dizer que tu não deves ganhar de quem não treina. Não é isso. Só que se há maneiras, né? Há maneiras, exatamente. Tu não queres humilhar ninguém. E outra, se uma luta de 5 minutos tu fazes, sei lá, 20, 30 pontos, isso mostra que o teu jiu-jitsu, no fundo, se calhar não é eficiente, não é? Sim, porque também, se não há situações no jiu-jitsu em que tu ganhas 10 pontos de uma vez. O máximo dos pontos é 4, né? Tem posições onde você consegue ganhar, fazer uma soma de pontos. Exatamente. Por exemplo, você consegue fazer uma raspagem caindo na montada e ganhar 6 pontos, né? Exatamente. Dentro disso que você estava falando, porque o jiu-jitsu ele é um esporte, um desporto de finalização. Uhum. Tem uma expressão, né, que eu ouvi de um dos meus professores também, do Marcelo Bernardo, sim, que era: quem faz ponto é costureira, né? Porque o jiu-jitsu ele é feito para finalizar. Para finalizar, pessoal. Então, quando você está ali constantemente fazendo vários movimentos, pontuando, isso acho que é uma briga de ego, né? Nada mais do que isso, né? É verdade. Eu depois do campeonato nacional agora que houve, eu
fui me questionando sobre algumas coisas, porque de certas atitudes. Se é por causa dos vídeos de 30 segundos, os reels, numa posição cinematográfica, lento, assim, troca de câmeras e tudo mais, se é por causa disso, se é por causa de patrocínio, porque acho que tem que partir de nós, né? Eu tenho que me perguntar o porquê que eu faço as coisas que eu faço, né? Não estar sempre no automático. É isso que todo mundo está a fazer, é isso que está a dar resultado a todo mundo, então vou fazer também. Não. Tenta ser quem tu realmente és como pessoa. Priorize sempre a tua pessoa, né? E os resultados depois serão consequência. Vamos rever o nosso comportamento, não só dentro do tatame, à frente dos nossos professores. Falo como atleta, como instrutor e como competidor, né? Mas também temos que rever o comportamento nos campeonatos, no dia a dia, porque o objetivo é esse, é trazer os valores que recebemos dos nossos professores dentro do jiu-jitsu para a nossa vida pessoal. E queria que o professor Cabral aqui fizesse uma conclusão baseado nisso. Na verdade, um conselho. O conselho que eu dou, tanto para o professor de jiu-jitsu como para o praticante, primeiramente para o professor, é que ele procure estudar mais, saber sobre metodologia do exercício, para não ficar só naquilo que foi ensinado. Para ele também saber um bocado do porquê que as coisas são feitas, porque a gente está numa constante evolução, né? É verdade. Aquela pessoa que fica apegado à forma como o seu professor ensinou, ela vai ficar para trás, porque dentro da evolução do que é o jiu-jitsu, do que é o desporto, tem muita informação nova, né? Muita coisa, pessoal. E para o aluno procure bem antes de escolher uma academia para poder treinar, saiba informações do professor, informações da equipe que vai estar inserido. Depois, deposite a sua confiança no seu professor. Desconfie sempre, que desconfiar acho que faz parte da essência do ser humano, porque tem muita gente mal intencionada. Só que para você realmente evoluir, tem que dar um voto de confiança, né? Porque se você for daquele aluno que está sempre a questionar o porquê, ô professor, por que essa posição é assim? Mas e se eu pegar assim? É muito sim, é muita questão e a aula não desenvolve. Então isso é muito importante, as perguntas sejam mais assertivas. Foquem também no comportamento do professor, porque com o comportamento do professor você vai conseguir identificar o caráter do seu professor. É verdade. Escolham bem a escola onde vocês vão estar inseridos. E o jiu-jitsu é uma das melhores opções que você tem para praticar arte marcial. É isso aí, eu concordo, pessoal. Especialmente para a defesa pessoal, mulher, homem, até criança, dá-te muita oportunidade de tu conseguires te defender na rua ou em qualquer lugar, pessoal. Obrigado pelo tempo. O prazer foi meu. Muito obrigado. E, pessoal, esta foi a conversa. Espero que gostem. E se gostarem, subscrevam o canal, que vai ter mais conversas destas. Os.